Olá, seja muito bem-vinda à nossa maravilhosa aula de comunicação. Comunicação conectiva e assertiva. Antes de mais nada, eu quero que você saiba que a comunicação é um instrumento de trabalho de uma liderança. Você já viu na nossa aula de habilidades e competências que está lá. A comunicação, a oratória, o diálogo está entre as habilidades e as competências que uma coordenadora precisa desenvolver. E eu sei também que ela está entre um dos principais desafios, seja na comunicação com os liderados, seja na comunicação com a própria gestão. E aqui nessa aula eu vou te trazer alguns elementos que são necessários para que você consiga fazer essa comunicação, que ela seja conectiva, que ela seja assertiva e que você possa aprender aqui algumas estratégias para aplicar, para colocar em prática no seu dia a dia e ter mais sucesso. Vamos lá? Inicialmente, eu quero te trazer a reflexão de que existe um espaço relacional entre eu e o outro, entre quem fala e quem recebe a informação. Existe um espaço relacional que a gente chama de campo. A gente tem o campo do outro, tem o nosso campo. E para a gente perceber isso, a gente precisa ativar o nosso senso de percepção, o nosso senso de intuição de como o outro está naquele momento que ele está me falando, de como ele está naquele momento para receber a mensagem que eu quero passar para ele. A comunicação é algo que permeia a vida humana, é algo que está em todos os processos de relação. Nós, seres humanos, somos seres sociais e um dos aspectos é o aspecto da comunicação. E o que é comunicação? Comunicação é só falar? Comunicação é falar em público? Não necessariamente. Envolve a comunicação, sim, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente faz, os gestos, a nossa postura interna e a nossa também escuta. Tudo isso faz parte da comunicação que a gente está chamando aqui de conectiva e assertiva. Então, para que primeiro eu consiga me conectar com o outro, eu preciso soltar as minhas bagagens, soltar as minhas amarras, os meus pesos desnecessários, as minhas críticas, os julgamentos, para que de verdade eu possa ir de encontro com o outro de um lugar onde eu consiga escutá-lo, onde eu consiga acolher e, de fato, ouvir aquilo que está sendo me trazido. Ouvir, perceber, sentir, tudo isso está envolto na comunicação. Entre eu e o outro, entre você e a pessoa com quem você se comunica, existe uma ponte a ser atravessada. E essa ponte só pode ser atravessada, você só pode encontrar com o outro que está lá do outro lado da ponte, se você soltar, se você escutar, se você só escuta quando você solta os seus julgamentos. E a nossa escuta, ela está diretamente ligada, relacionada ao nosso estado emocional. Por isso, os módulos de autoconhecimento, os módulos também de autocuidado, são extremamente necessários para que você possa estar bem. Por quê? Se de repente você está mal, se você está ou vem de um histórico de autoestima baixa, você muitas vezes vai achar que o outro está te julgando, que o outro está falando algo para te afetar, mas aquilo diz sobre o seu estado interno. Se você já está nervosa, se você estiver chateada, se você estiver irritada, a maneira como você vai conduzir aquela conversa vai ser afetada, vai ficar diferente. Então você precisa estar atenta, consciente e presente de como está o seu estado emocional. E às vezes a gente se fecha também para ouvir as pessoas, a gente se fecha na conexão com o outro justamente por causa, às vezes, das nossas feridas, do nosso histórico. E muitas das vezes, quantas de nós fomos caladas, fomos interrompidas, principalmente mulheres, por sermos mulheres, a nossa voz, e isso é inclusive um processo histórico. Ao longo dos tempos, as mulheres foram
subjugadas. Então agora a gente conseguir se posicionar, a gente conseguir se apropriar até da nossa própria inteligência, do nosso próprio saber, expor e expressar isso, pode ser um desafio muito grande para muitas. E não é porque você é ruim, porque às vezes você já começa a se julgar, a se criticar, achar que é incompetente, e talvez não é isso. Talvez são só as crenças que você está carregando ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada, porque talvez você tenha escutado muito: cala a boca, menino, você não sabe o que fala, essa menina não sabe o que faz, né? Lugar de mulher não é em cargo de liderança. Então, talvez por causa dessas crenças, desse papel histórico que a mulher, que nós carregamos nas nossas células, talvez isso seja um peso. Mas é possível a gente se desvencilhar disso, é possível a gente aprender, a gente treinar e praticar e se sair bem nos nossos espaços de trabalho, utilizando aí essa ferramenta tão maravilhosa da comunicação. E na comunicação, nas unidades de assistência social, ela é muito utilizada também para repassar informação, para repassar orientação, para fornecer instrução ali para os trabalhadores. E nesse sentido, existe uma pesquisa que mostra a diferença, né? 3 aspectos da comunicação: aquela das pessoas que mandam, aquela das pessoas que tentam persuadir e convencer, e aquelas que são líderes de verdade. Quando a pessoa manda, ela tá ali informando algo. Essa pesquisa identificou que quando algo é só informado, no prazo de 3 semanas, a pessoa retém 70% dessas informações. Já após 3 meses ter recebido essa informação, esse comando, ela lembra apenas de 10% do que foi solicitado. Quando a gente entra aí no informado e no mostrado, que a pessoa também quer persuadir e quer convencer, em 3 semanas há uma retenção de 72%. E com 3 meses, uma retenção de aproximadamente de 32% do que foi passado. Já no aspecto da liderança, quando a pessoa é informada, é mostrada e ela vivencia aquilo por meio de uma experiência, que aquilo provoca algo nela, a retenção em 3 semanas é de 85%. E em 3 meses é de 65%. Ou seja, é mais que o dobro dos outros. E há também uma outra vertente, que seria a abdicação da comunicação, que seria não passar, não prestar informações, o que traz extremos problemas e que deve ser evitado. E como, Andréia? Como que a gente faz para ser, então, essa comunicação de liderança? Essa comunicação que informa, que mostra e que também auxilia a vivenciar. É por meio do desenvolvimento do foco. É você focar no desenvolvimento do seu liderado e não apenas só no processo de passar informação, não só naquela coisa, minha obrigação é passar informação. Não, é você trazer o seu foco, a sua energia, a sua intenção para desenvolver. Liderar, vocês vão me ver falando muito isso. Liderar é focar no desenvolvimento do seu liderado. É você cuidar do seu desenvolvimento e auxiliar que o outro também desenvolva. Então, nesse sentido, você vai sim falar, você vai, se possível, entregar por escrito e você vai fazer perguntas para ajudar que essa pessoa vivencie aquela informação que está sendo passada. Que tipos de pergunta? Perguntas relacionadas à realidade, a como ele percebe aquela situação, quais ações podem ser feitas, quais opções tem diante daquela situação, quais são os prazos, quem vai fazer, de que forma pode ser feito, e não apenas dizer e trazer a mensagem pronta. Então, lembre-se de todos esses aspectos que eu tenho certeza que você vai melhorar bastante aí a sua comunicação. Estou aqui com o meu caderninho de planejamento, vocês terão o material digital dessa aula logo abaixo dela, vocês podem acessar. E agora eu vou te trazer 5 pontos,
5 elementos para você desmembrar, desempenhar ainda mais com facilidade, com leveza, com maestria, a habilidade de comunicação assertiva e comunicativa. Entenda do que você fala. A primeira coisa, você precisa trabalhar para que você tenha uma boa argumentação, que você tenha informações bem elaboradas. E isso é diferente do achômetro. Achar é pouco, você precisa provar. Não no sentido de ter que ficar o tempo todo assim, né? Subindo no palco e demonstrando toda hora. Mas é por meio da sua fala. Essa prova, ela é sutil. As pessoas precisam sentir que você sabe do que você está falando. E isso se dá por meio do desenvolvimento da competência dos estudos que a gente já falou anteriormente. Número 2, você precisa ativar a sua percepção. Como que as pessoas querem ser tratadas? Como que aquela pessoa funciona? De que maneira as informações serem repassadas? De que maneira o diálogo ser conduzido vai ser mais eficaz, vai fazer mais sentido para o outro. Então, observar, escutar e perceber. Lembra do campo relacional que eu falei no início da aula? Então, é ativar a sua percepção. Item número 3, procurar ser objetiva. Evitar rodeios, falar sem falar, deixar para depois as conversas difíceis, nada disso. Vá direto ao ponto. Seja objetiva, seja firme e ao mesmo tempo terna na sua fala, na sua comunicação. Não existe essa história de querer deixar as coisas subentendidas. Uma boa líder, ela comunica com objetividade. Ela entende do que ela está falando, ela ativa a percepção dela porque ela sabe a hora certa de falar, ela sabe o jeito de falar com cada uma seus interconectores, né, das pessoas que ela vai se comunicar. Lembra das avaliações de perfil lá do início dos módulos? Então, você vai utilizar isso muito. E ela também fala com objetividade, fala com certeiramente. E número 4, linguagem. Adaptar a linguagem é muito importante. Se você está falando com o usuário, você precisa falar de um jeito. Se você está falando com a sua gestão, com o seu gestor, com a sua gestora, com a sua diretora, você vai falar às vezes de um outro jeito, você vai usar outras palavras. Se você vai numa reunião onde está o juiz, onde está o promotor, onde está o prefeito, você também tem que adaptar a sua linguagem. Isso está extremamente ligado ao número 2, né, de ativar a percepção, de você perceber, de você saber escutar o outro. E a número 5, o aprimoramento contínuo. A comunicação, gente, ela não é uma fórmula matemática estática, onde eu vou trazer para você aqui, faça isso, faça aquilo outro. Tudo que eu tô trazendo são elementos que estão sim interconectados e que vão ser utilizados de forma dinâmica, de uma forma evolutiva. E quanto mais você praticar, quanto mais você tomar consciência, quanto mais você também se autoavaliar com amor, com generosidade, mais você vai desenvolver a sua habilidade de comunicação e a sua comunicação será cada vez mais conectiva, respeitosa e também assertiva para que você tenha os resultados que você deseja. Espero que você tenha gostado dessa aula. Me conta aqui embaixo qual foi o seu maior aprendizado. Eu vou deixar também um link de um vídeo onde vocês podem assistir para aprofundar um pouco mais sobre essas informações. Um beijo e até a próxima!